Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um Papo para Casais aqui no nosso canal do YouTube. E hoje vai ser um bate-papo super especial. Nós estamos aqui com a Carol Damião. Seja bem-vindo no nosso canal do YouTube, que prazer ter você aqui, Carol. E fala para nós o que tu trouxe, que achamos um tema muito interessante para a gente debater aqui, para que os casais possam se reconectar. Oi, Noemi, tudo bem? Olá, gente. Tô bem feliz de estar aqui. Acho muito legal poder chegar nesse público também, né? Eu falo sobre desromantização da maternidade e falo sobre que as mães possam ter uma vida para além da maternidade. E aí eu vejo que o que acontece muitas vezes, onde bate essa questão das mães conseguirem viver coisas para elas, é no tempo. E onde que pega o tempo ele pega na rotina. Vem aquela ideia primeiro de que você precisa construir a rotina do bebê. Aí fica aquela mãe tentando construir a rotina do bebê. Só que antes da rotina do bebê, ela já não vivia a rotina dela. Ela vivia a rotina do marido. E muitas vezes também, essa rotina do marido, ela não é igual à rotina do bebê, porque o marido não cuida do bebê, o marido não entende o que o bebê precisa, o marido quer que continue tudo igual. E aí essa mulher, ela fica ali completamente dividida entre o que ela tem que fazer para essa nova vida e o que ela já fazia para aquela outra vida e o que ela nunca fez para ela mesma. E eu tenho percebido que é cada vez mais difícil a gente que tá solteira, a gente que escolheu não viver uma maternidade solo, casada, mas que resolveu assumir essa maternidade solo e falar, beleza, vou bancar isso aqui, entendendo que tem dificuldades, mas que muitas vezes, na verdade, é libertador, né? Que a gente não consegue se manter com muitas amizades com mulheres casadas, porque sempre chega num ponto no qual elas querem desabafar, mas elas não querem mudar, ou não conseguem mudar. E aí, se você é a primeira pessoa que chega num momento pra falar com elas, quando aquela faísquinha não pegou ainda, você vai tacar o fogo ali pra dizer, olha, não tá certo, olha, mas e você? Mas e você? A gente é a pessoa que pergunta, mas e você? A pessoa não tem uma resposta do mas e ela sente aquilo, não encontra um caminho pra sair, e essa amizade, ela é completamente cindida. Eu vou conversar com uma amiga, tudo bem, vamos sair, vamos fazer alguma coisa? Ela fala assim, acho que a gente pode, porque hoje o fulano tá trabalhando. Aí, acho que hoje a gente não pode, porque o fulano me ligou e ele tá voltando pra casa e nós vamos ao mercado. Aí eu, é fulano que decide a sua agenda? Basta fazer essa pergunta. Desmorona a amizade. Veja, olha, o que a Carol nos traz aqui é um tema que a gente precisa mesmo refletir. E que eu acompanho também pessoas que estão em um casamento e com a chegada do filho, isso que ela está falando é muito normal, é muito comum, normal não é, né? Mas é muito comum acontecer, da mulher ajeitar a vida dela em cima da agenda do marido, inclusive com cuidado com o filho. Porque o homem, muitas vezes, ele não fica com esse filho. Ele fica com ele quando a mulher diz, cuide um pouco. E ali um pouco, quando a criança chora, ele devolve para essa mulher. Então, eu vejo muito essa coisa que a Carol nos colocou, nos trouxe esse tema. Hoje a gente estava na KTV, em entrevista lá, e ela trouxe esse tema e a gente achou muito interessante trazê-la aqui para a gente desenvolver esse tema aqui com vocês. De pensar, será mesmo que a mulher não está na hora, na sua vida, no seu tempo, de mudar essa trajetória? De pensar que ela é uma mãe, mas ela também é uma profissional muitas vezes, ou ela é uma mulher, que ela precisa dizer que ela tem uma vida e essa vida precisa continuar além da maternidade. Porque quando vem a maternidade, ela pega uma rotina que muitas vezes Carol, é uma coisa horrorosa. É sem descanso, é 24 horas por dia. Porque ela acredita, sabe o que a mulher acredita, a mulher mãe? Ela acredita que o marido tem que dormir para trabalhar no outro dia. Eu costumo dizer, isso não é esse o caminho. Quando ele vira pai, ele também vai ter um movimento diferente de homem de trabalho. Mas a mulher, ela para e muitas vezes ela trava a carreira dela para maternar, para cuidar dessa criança. Uma coisa que é muito difícil a gente ver o pai da criança fazer esse movimento, né?
quando são obrigados, né? Quando não tem mais escolha, e mesmo assim eles têm uma rede de apoio e não tem a culpabilização. Isso. Tudo isso que você traz, né, dizendo que essa mulher ela pensa, essa mulher ela sente, ela é induzida a pensar e a sentir assim desde que ela é criança. Quando lá veem que a gente tem um útero, já tratam a gente como mulher e como mulher nessa sociedade já colocam na gente todas as tarefas de cuidado. Então, quando você me traz que no seu consultório chegam mulheres que falam, não, mas é que o meu marido precisa dormir, é um pensamento tão enraizado na cabeça dessa mulher, na ideia de vida dela, que ela nem percebe que o que ela está vivendo é uma violência. Porque a partir do momento que eles são dois responsáveis e só ele dorme e ela não dorme, ela está sendo violentada. A sobrecarga é uma violência. A exaustão é uma violência. Todo corpo tem direito ao descanso. Todo corpo tem direito a realizar um trabalho que seja compatível com a qualidade de vida que minimamente um ser humano merece, porque os nossos direitos garantem o quê? O que é básico, que é dormir, que é comer, que deveria ser um direito de todos, não é um direito de todos. E eu vejo que está tão enraizado esse pensamento, é tão comum, que quando você comunica para uma mulher algo como, olha, você está seguindo a agenda do seu marido e não a sua, e ela não consegue desfazer esse pensamento na cabeça dela, de que aquilo é o correto, de que é assim que se relaciona, de que vai ser horrível se ela perder esse homem do lado. Esses dias eu perguntei para uma amiga por que ela continuava. Aí ela falou assim, porque eu quero tanto me relacionar. Eu falei, mas você quer se relacionar a qualquer custo? Eu já quis me relacionar a qualquer custo. É caro demais o preço. Quando a gente fala não, isso aqui é muito precioso, meu tempo é precioso, minha vida é preciosa, minha organização ela é preciosa, já tenho questões demais, não vou viver a vida de uma outra pessoa. O que acontece? A cisão ela vem. Aí quando a gente tem essa cisão já por um tempo, você consegue ter uma clareza de falar, nossa, realmente, mas a mulher que está vivendo isso, ela, primeiro que ela nem sabe identificar ainda o que é uma violência, muitas delas. As que aprenderam a nomear as violências agora não conseguem entender que aquela violência é o que elas vivem, que às vezes é sutil. O silenciamento, o gaslighting, né? Ele é muito sutil. A mulher nem percebe que ela está silenciada, ela nem percebe que ela está silenciada quando ela diz, mas ele precisa dormir para trabalhar. E uma coisa, Carol, muito comum de ouvir também, é a mulher não entender que o espaço doméstico é um espaço de ambos e que todos precisam se responsabilizar por parte desse processo. Só que, será que é a mulher que... Desculpa te interromper, é que me veio essa pergunta. Será que é a mulher que precisa entender ou será que a mulher tentando entender isso, ela começa a perceber que a sociedade impede ela de chegar nesse lugar? Porque tem muitos impeditivos sociais para você dividir com o homem. Tem mulher que é morta por cobrar do parceiro que ele lave a própria roupa, porque não fez o almoço, porque não tá mais rendendo, porque não dá para ele na hora que ele quer comer. É bem essa coisa, mas é a cultura que a gente vive que traz esse lugar, que a terapia ela vem para trazer a consciência de um novo agir, elas de um novo chegam aqui viver. Com essa questão, assim... Chega. Muitas vezes a mulher fala assim, como é que é o seu marido em casa, tal, os dois ali junto, né? Daí ela fala assim, meu marido ajuda em casa. Então, é uma coisa que eu falo assim, olha a palavra, que poder que tem a palavra. Porque quando eu falo que alguém me ajuda, o que eu estou dizendo? Que a responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. Então ele me ajuda, eu falo, nossa, que marido maravilhoso que tu tem. Ele te ajuda. Então a tarefa doméstica, o cuidado dos filhos, a organização desse ambiente é uma coisa sua. Então ele está te ajudando. Mas criar essa consciência, para você ter uma ideia, Carol, passa muitas sessões que volta dizendo assim, ele me ajudou. E eu tenho que ficar dizendo quanto essa palavra tem peso, quanto essa palavra, ela coloca você no lugar de que a mulher é a rainha do lar. E isso é replicado por muitos grupos. Não é um elogio, né? Não é elogio. Mas é replicado por muitos grupos sociais. Que a mulher é a rainha do lar, que ela é cheia de amor, que ela é cheia de compreensão. Então ela sempre tem que compreender. Em qualquer situação, ela compreende. Em qualquer situação, ela resolve. Então, nesse caso, essas mulheres, elas, me desculpem, mas estão casadas com meninos.
Porque homens olham para o contexto e se responsabilizam por parte desse viver, desse agir humano. Se eles não se responsabilizam, não são homens adultos. Então a gente precisa trazer essa consciência, e que bom que tu tá aqui, que trouxe esse tema para a gente estar discutindo, porque nós temos vários vídeos aqui no YouTube que a gente fala dessa questão dos papéis e do que a sociedade tenta determinar, mas que é o momento da gente refletir como terapeutas, como pessoas, como casais, que é hora da gente criar uma nova consciência de família, porque a família é o primeiro convívio social que uma criança tem quando ela chega. Então nós precisamos olhar para isso e criar uma nova consciência para uma nova sociedade, uma sociedade de troca, uma sociedade igualitária e também cheia de muito amor, cheia de muito cuidado, porque se eu me responsabilizo por parte desse contexto e o outro se responsabiliza por parte também, nós vamos criar um mundo mais igualitário. Então que venha essa nova consciência de casais, para a gente ter casais que queiram construir sonhos e viver uma vida muito bem juntos. Para você que esteve aqui hoje, deixe seu like, seu comentário e esteja conosco aqui no próximo sábado. É isso. Você queria falar mais alguma coisa? Eu ia falar. Mas a gente pode... Daí eu edito, pode falar? Sim, pode falar. Tá.